mais uma aula de cálculo. Hoje o título da nossa aula fala sobre continuidade e composição. A gente vai ver como observar que o limite se comporta muito bem com relação à composição de funções, num certo sentido, o que vai aumentar a quantidade de funções que a gente consegue calcular o limite de maneira mais precisa. E ao fim a gente vai falar de um resultado clássico chamado Teorema do Valor Intermediário, tá bom? Que tem algumas aplicações para calcular algumas raízes de polinômios, ou pelo menos raízes aproximadas de equações polinomiais, enfim, de equações que envolvam as funções que a gente está estudando até agora, tá bom? Então, a gente vai começar enunciando um teorema, que eu vou deixar para demonstrar ele no final da aula, que é o seguinte, ó. Esse teorema, ele afirma o seguinte: ele diz que se eu tiver uma função contínua, suponha que eu tenha duas funções, f e g, funções contínuas, tá? Então são funções reais de uma variável real, tá? Desculpa, gente, não é funções contínuas. Eu tenho duas funções, tá? No fim das contas a gente vai aplicar para duas funções contínuas mesmo, mas a gente não precisa restringir tanto as hipóteses. Mas eu tenho duas funções em que f é contínua num elemento b que está no domínio de f. Tá? Esse b pertence ao domínio da função f, né? Em geral vai ser um intervalo esse domínio, tá bom? E a gente vai assumir que A é um valor que está no domínio da função g, tal que o limite quando x tende a de g de x é igual a b. Tá bom? Aliás, esse a aqui não precisa estar no domínio de g não, tá? Aqui é só o limite mesmo. Mas na maior parte das vezes a gente vai usar quando o a está no domínio da g, tá? Mas aqui não precisa. O a só precisa estar perto o suficiente do intervalo ou do domínio da função g, tá bom? Então, nessas condições, a gente consegue mostrar o seguinte, ó. Se isso aí acontecer, então a gente consegue mostrar que o limite, quando x vai para a da função composta, f com g, esse limite é exatamente f de b, tá bom? Ou seja, o que a gente está dizendo com isso, o que isso aqui está dizendo então? Que nessas condições, o limite, quando x vai para da função f bola g, é esse daqui, ó, é f de g de x, certo? Então o limite dessa função f de g de x é igual ao f do b, mas quem é o b? É o limite quando x vai para a da função g de x, tá bom? Então quando a função f ela é contínua nesse ponto b, que é o limite disso daqui, então a gente diz que essa f pode comutar com o limite, ou seja, eu posso jogar o limite para dentro da f, tá? Então o limite de f de alguma coisa é igual a f do limite da coisa, tá bom? Então esse teorema eu vou demonstrar ele no final da aula, tá bom? Porque como eu disse para vocês, se você não é aluno do curso de matemática, o mais importante é que você saiba aplicar os resultados, tá bom? Então eu vou deixar a demonstração para o final para a gente dar ênfase agora ao que é mais importante no nosso contexto, que é saber aplicar esse teorema. Então, uma aplicação desse teorema pode ser dada para resolver isso aqui, por exemplo, ó. Um exemplo de aplicação dele, ó. Sei lá, a gente pode, por exemplo, tentar calcular esse limite aqui, ó. Eu esqueci de escrever o calcule, né? Calcule o limite quando x vai para 1. Vou colocar um fácil aqui, ó, do seno de π x ao quadrado mais 2x mais 1, certo? Então, quem é esse limite? Bom, olha só, observe que essa função que está aqui dentro agora é uma função composta. Eu estou compondo a função seno com a função, a constante π vezes esse polinômio. Então é o seno disso tudo aqui, tá? Como a função seno é contínua,
em qualquer ponto, tá bom? A gente pode aplicar esse teorema e calcular esse limite dessa forma. Olha, como a função seno é contínua, nós vimos isso em algumas aulas atrás, como seno é contínua, então o limite, quando x tende a 1 do seno dessa função aqui, que eu posso reescrever assim, como πx ao quadrado mais 2πx, né? Mais π aqui dentro, certo? Esse limite, pelo que nós vimos, como o seno é contínuo, isso é o seno do limite quando x tende a 1 da função, essa função polinomial aqui, certo? π x ao quadrado mais 2πx mais π, certo? Então eu estou aplicando o seno nisso tudo, tá? Nessa coisa, esse monstrinho aí. Por sua vez, então, isso aqui é o seno, vou deixar o seno aqui fora, por enquanto, e vou calcular esse limite. Esse limite é o limite de uma função polinomial, certo? Então, o limite de uma função polinomial é muito fácil, é só você pegar um número que você está fazendo ele tender, que é o 1 nesse caso, e substituir, tá? Aqui a gente não tem nenhuma restrição, nenhum empecilho para fazer isso, tá? Então, substituindo aqui o x igual a 1, já que isso aqui é uma função polinomial, eu vou ter π vezes 1 ao quadrado, mais 2π vezes 1 mais π, certo? E, portanto, isso aqui é o seno de quem? Então, aqui eu tenho π mais 2π mais π de novo. Então, isso aqui é o seno de 4π, tá? E lembra que o seno de 4π, ó, quem é esse ângulo 4π? Ó? Se eu der uma volta completa, é 2π. O 4π é quando eu dou duas voltas completas. Então, é aqui de novo, tá? Esse ângulo. Tá? Nesse ângulo aqui, o seno é zero. Tá? O seno de 4π é zero. Então, esse limite aqui dessa função, usando esse teorema, fica bem fácil de calcular. Ele é basicamente, ele é zero, porque é basicamente você, o limite do seno dessa coisa é o seno do limite da coisa que está ali dentro, tá bom? Então fica bem fácil de calcular o limite para funções desse tipo. Vamos fazer um outro exemplo, para a gente ficar bom nisso. Esse aqui é um exemplo, esse exemplo anterior eu peguei da minha cabeça mesmo, vou dar um exemplo do livro aqui que é bem legal. Tá na página, na minha edição não, né? Acho que é a 8ª edição. Na edição que eu tenho aqui é na página 104, exemplo 8. É bem legal esse exemplo aqui, ó. É para calcular, o bom é que aqui a gente usa várias técnicas. Calcular o limite quando x tende a 1 do arcosseno dessa expressão aqui, ó. 1 menos raiz de x sobre 1 mais raiz de x, certo? Então aqui eu tenho uma composta, certo? Aqui é a composição da função arcosseno, lembra? É a função seno a menos 1, é a função inversa da função seno. Aqui, o que vai acontecer? Eu estou aplicando a função arcosseno nessa função aqui, que não é racional, tá? Porque as funções numerador e denominador aqui não são funções polinomiais, então isso que está aqui dentro não é considerado uma função racional. Mas ela é dada pela divisão de duas funções que são dadas a partir de uma constante, e eu estou interagindo essa constante com uma função raiz quadrada de x, tá bom? O domínio dessa função aqui é x maior ou igual a zero, certo? Porque eu estou tirando a raiz de x aqui, e aí se x é maior ou igual a zero, 1 mais isso é sempre maior que zero, então eu não tenho nenhuma restrição quanto a isso, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? E aí o arcosseno puxa ângulos de menos π sobre 2, na verdade de menos 1 até 1, né? Esse é o domínio da função arcosseno, porque esse é o contradomínio da função seno, se a gente quiser enxergar a função seno como uma bijeção. Tá lá, acho que na última aula, se eu não me engano, eu falei com mais detalhes sobre isso, tá? Então, nesta mesma aula a gente viu que a função arcosseno também é uma função contínua, tá? Então, como a função arcosseno é contínua, então aquele teorema, o primeiro teorema que nós enunciamos hoje nos permite concluir isso daqui, ó, que o limite quando x tende a 1 do arcosseno de 1 menos o raiz de x sobre 1 mais raiz de x, eu posso jogar o limite para dentro. Então isso aqui é o arcosseno, né? Ou jogar o arcosseno para fora, tanto faz. Do limite quando x tende a 1 dessa função que aparece aqui dentro, que é 1 menos raiz de x
sobre 1 mais raiz de x, certo? Agora, aqui dentro... pois é, eu mudei o exemplo, acabei mudando o exemplo sem querer. Vamos fazer esse daqui e depois a gente faz o que está no livro, tá? Tá, aqui a gente não tem restrição nenhuma de aplicar o x igual a 1, né? Que eu queria um que tivesse restrição, mas não tem problema, não tem problema. Vamos ver o que dá aqui, ó. Então, esse limite aqui, ó, esse limite aqui vai dar quanto? Observe que eu posso substituir o x igual a 1 aqui, não vai ter nenhum problema. Isso aqui vai ser o arcosseno de quem? Como isso aqui 1 menos raiz de x é contínua, porque 1 é contínua, função constante, e raiz de x é contínua. Aqui embaixo a mesma coisa, a soma de funções contínuas é contínua, e o quociente das funções contínuas é contínua. E como 1 está no domínio dessa função, basta eu aplicar a regra da substituição direta. Tá? Esse limite aqui dentro vai ser 1 menos 1 sobre 1 mais raiz de 1. Aqui eu vou botar a raiz também, já que eu coloquei embaixo, né? Mas no fim das contas isso é o arcosseno de quem? Aqui em cima é 0 e aqui em cima é 2. Bom, mas 0 sobre 2 é 0. E qual é o... Entre... Vamos pensar aqui. Era um menos π sobre 2 a π, né? Então, no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, ó, nesse intervalo aqui, ó. Então, eu estou olhando para esse intervalo de ângulos que vem daqui até aqui, tá bom? Essa parte aqui, tá? Nesse intervalo de ângulos, um único ângulo que tem seno zero é o próprio zero, tá bom? Então, o arcosseno de zero é igual a zero. Então, esse limite aqui é igual a zero, tá bom? Esse não é o exemplo do livro. Eu acabei me confundindo na hora de escrever, mas foi bom que a gente fez uma continha, tá? A gente pode pegar esse exemplo aqui, então. Eu vou alterar um pouquinho o exemplo do livro para trabalhar com uma outra função, tá? Vamos supor que a gente quisesse calcular esse limite aqui, ó. Vamos trabalhar com arcosseno, então. O limite quando x tende a 1 do arcosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Tá? Agora o 1 não está mais no domínio dessa função. Tá? Mas lembra que o a não precisa estar no domínio da função g e, portanto, nem precisa estar no domínio de f bola g. Ele só precisa estar perto o suficiente desse domínio. E ele está, né? Porque o domínio aqui é só eu pegar o x diferente de 1, tá bom? Para que a gente consiga essa coisa aqui ser diferente de zero. E aí, usando o teorema, como a função arcosseno é contínua, então, ó, aqui, esse limite que eu estou querendo calcular, quando x tende a 1, do arcosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, é igual... O arcosseno é contínuo, então eu posso, entre aspas, tirar ele do limite. Na verdade, eu vou aplicar o arcosseno no limite do que sobra ali dentro. Então vai dar isso daqui. Aí aqui a gente tem um pequeno empecilho para calcular esse limite, porque não dá para substituir por 1 aqui, tá? Porque 1 não está no domínio dessa função. Só que aqui a gente vai usar uma técnica clássica da gente multiplicar... da gente multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz de x. Ou escrever isso assim também. Ah, não, não é essa técnica não. Tá? Aqui é importante vocês saberem algumas regras de produto notável. Tá? É importante conhecer essa regrinha aqui, ó, que a ao quadrado menos b ao quadrado, ela é igual a menos b vezes a mais b, tá? Isso aqui é uma igualdade algébrica que é bom você ter ela na manga de vez em quando, tá? E aí, o que acontece, ó? Se você pega, por exemplo, o a igual a 1 e o b igual a raiz de x, tá? O a ao quadrado menos b ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, e o raiz de x ao quadrado, por definição, é x, né? Raiz de uma coisa, raiz quadrada de uma coisa elevada ao quadrado é a coisa que você está tirando na raiz. Então, olha só, 1 menos x pode ser descrita dessa forma, tá? E isso vai ser bom porque essa fatoração ela vai ser interessante porque ela vai eliminar o termo que está me atrapalhando a colocar o x igual a 1 aqui embaixo, tá? Então, fazendo essa manipulação, olha só o que a gente consegue. Isso aqui é o arcosseno do limite quando x tende a 1 de quem? Aqui em cima eu não vou mudar nada, esse é 1 menos raiz de x, só que olha só,
Se a ao quadrado menos b ao quadrado é 1 menos x, fazendo a igual a 1 e b igual a raiz de x, isso aqui vale. Então isso é a... Isso, 1 menos x é o a menos b vezes a mais b com essas escolhas de a e b aqui, ó. Então aqui embaixo eu vou colocar o a menos b, que nesse caso aqui é 1 menos raiz de x. E aqui o a mais b é 1 mais raiz de x. Certo? Então tem que ficar esperto com essas manipulações algébricas aí para ver se a gente consegue fatorar e conseguir sumir com algum termo aí que está atrapalhando a gente a substituir o x igual a 1, tá? Agora, já que essa função aqui, ó, já que eu estou calculando o limite quando x tende a 1, o x, para calcular esse limite, na definição, nunca é igual a 1. É sempre eu estou considerando para valores diferentes de 1. Então, nesse cálculo, 1 menos raiz de x é diferente de 0, tá? Então, isso daqui pode ser eliminado com isso, tá bom? Nessa expressão, tá? Essa função aqui é igual a essa função aqui para números x diferente de 1. E aí nós vimos que se a gente tiver uma igualdade de duas funções a menos do elemento onde eu estou calculando o limite, se elas forem iguais, exceto por esse valor a aqui, no intervalinho próximo do a, então o limite de uma é igual ao limite da outra, quando o x tende a porque quando a gente está calculando o limite, a gente está interessado no comportamento ao redor do ponto, e não no ponto especificamente a princípio. Então esse limite aqui virou 1 sobre 1 mais raiz de x. Agora, o que estava me atrapalhando antes a substituir o x igual a 1, já não me atrapalha mais, porque agora essa função que apareceu aqui, ela permanece sendo contínua, só que a diferença é que o número 1 agora está no domínio dessa função. E estando no domínio dessa função, como ela é contínua, basta eu substituir o x igual a 1 nessa expressão. Então, continuo com a cosseno aqui fora, e aí o limite quando x tende a 1 disso é 1 sobre 1 mais raiz de 1, que é a mesma coisa que o arcosseno de quem? De 1 sobre 2. E aí a função arcosseno, ela está definida de menos 1 até 1, e o contradomínio dela é o intervalo fechado dos ângulos de 0 até π. Tá bom? Então, nesse intervalo aqui, de 0 até π, qual é o único ângulo que tem cosseno meio? Então, o cosseno de 60 é meio, por exemplo. Só que você tem que transformar isso em radianos. 60 graus é π sobre 3. Então, o único ângulo no intervalo de 0 até π que tem cosseno meio é o π sobre 3. Então, o arcosseno, que é a função inversa do cosseno, o cosseno a menos 1 de meio é π sobre 3, porque o cosseno de π sobre 3 é meio, tá bom? Então, esse limite aqui dessa função é exatamente π sobre 3, tá bom? Então, a gente fez aí alguns exemplos para conseguir aplicar esse teorema para calcular alguns limites que envolvam composição de funções, tá? A gente pode fazer mais um se vocês quiserem, ó. Vamos colocar um envolvendo função exponencial agora. Vamos colocar um envolvendo tudo. Vamos lá, ó. Calcule o limite. Vou mudar o número aqui. Vou colocar x igual a 2. O limite com x tende a 2. Da função, sei lá, 2 elevado a x ao quadrado mais 1 menos o log na base meio, por exemplo, de 2x, sei lá, vamos colocar assim, mais, pensar em outra função aqui. A gente viu função tem exponencial, tem uma logarítmica aqui, e tudo composta, tá vendo? Aqui é a função exponencial composta com uma função polinomial, aqui é a função logarítmica com base meio composta com uma função do primeiro grau. Agora, vamos pensar aqui, vou colocar só mais uma pelo menos. Sei lá, x elevado a 5, pode ser, x elevado a 5. Então você tem uma função composta aqui, uma função composta aqui e uma polinomial, tá? Então, o que isso está dizendo, ó? Usando o teorema? O limite disso, como as funções exponenciais, logarítmicas e polinomiais são contínuas, então pelo teorema, o primeiro teorema de hoje, né? O limite quando x vai para 2, essa canetinha está começando a ficar meio fraca. O limite quando x vai para 2, de 2 elevado a x ao quadrado mais 1, menos o logaritmo do 2x mais x à quinta
quando x vai para 2, esse limite é a mesma coisa que isso daqui, ó, fazendo um pouquinho mais rápido agora. Já que a função exponencial 2 elevado a x ela é contínua, então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao limite quando x vai para 1 de x ao quadrado mais 1, tá? Menos o logaritmo na base meio do limite quando x vai para 2, isso, da função 2x, tá? Mais, aqui eu já posso colocar direto, né? O limite de x à quinta quando x vai para 2 é só substituir. É 2 elevado a 5, tá bom? Então aqui vai ficar 2 elevado a quanto? Esse limite aqui, ó, como aqui é polinomial, é só substituir. Vai ser 1 ao quadrado mais 1, menos o logaritmo na base meio desse limite aqui quando x vai para... Ô, gente, x vai para 2, né? Aqui eu coloquei x vai para 1, desculpa. Então aqui é 2 ao quadrado mais 1, isso, 2 ao quadrado mais 1. E aqui vai ser o logaritmo do 4, que é o 2 vezes 2, mais 32. Tá bom? Então, no fim das contas, o que a gente vai ter aqui, ó? 2 elevado ao quadrado é 4, mais 1, 5. 2 elevado a 5 é 32. Aí, quem é o logaritmo de 4 na base meio? Então, quanto que eu tenho que elevar? Ó, vamos descobrir aqui rapidinho. Quanto que eu tenho que elevar o meio a, sei lá, y para dar 4, tá? Quem é o y, tal que meio elevado a y é 4. Bom, isso aqui acontece, ó, se o 2 elevado a menos 1 elevado a y é 4, certo? E, portanto, isso aqui precisa ser verdade, que 2 elevado a menos y é 4. E como 4 é 2 ao quadrado, e a função exponencial é injetiva, o menos y tem que ser igual a 2. Então, o menos y tem que ser igual a 2. Então, o y tem que ser igual a menos 2. Então, esse é o logaritmo. Esse é o logaritmo. Isso aqui é o log do 4 na base meio. Tá? Porque meio elevado a menos 2 dá 4. E é verdade, ó, meio elevado a menos 2, quem é? Se você inverter a fração aqui, troca o sinal do expoente. Então, isso é 2 sobre 1 elevado a 2, que é 4. Tá bom? Então, depois desse rascunho aqui, esse logaritmo aqui é menos 2. Então, é menos 2. Tá? Tem um menos aqui fora já. Beleza? Então, isso mais 9. Eita! De onde que apareceu esse 3 ao quadrado aqui? É 32. Ao invés de escrever 3, 2, eu coloquei 3 ao quadrado. É 32, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é 3 ao quadrado, não. Deus me livre, essas contas são terríveis. Então, o que a gente tem aqui agora, se eu não errei nenhuma conta? Como vocês viram aqui, que eu sou muito passível de errar. Eu tenho 32 mais 4. Opa, olha isso, tá vendo? 32 mais 2 mais 32, ó. 32 mais 32 é 64. 64 mais 2, 66. Beleza? Então, esse é o resultado desse limite aqui, tá bom? Então, observa como que esse teorema ajuda a gente a calcular vários limites que envolvam composição de funções, tá? E a gente pode aplicar esse teorema para mostrar que a composição de funções contínuas ainda é contínua. Isso a gente consegue demonstrar sem épsilons e deltas, porque na verdade o que a gente vai usar está embutido na demonstração desse primeiro teorema que a gente vai provar no final da aula. Lá a gente usa épsilons e deltas, e aqui a gente se utiliza desse resultado para mostrar que a composição de duas funções contínuas ainda é contínua. Tá? Então, se g e f são funções tais que f é contínua em A e g é contínua em f de A, então a função composta g bola f é contínua em A. Tá? A demonstração disso é basicamente calcular esses limites que a gente fez nesses exemplos num caso geral, tá bom? Então, como é que a gente mostra que a função g bola f é contínua em A? É bem fácil, ó. Como é que a gente mostra isso? Ó, como por hipótese, a gente tem isso aqui, ó. Por hipótese, o que a gente tem? Que como a f é contínua em A, então o limite quando x vai para A de f de x
é f de A, certo? E como a g é contínua em f de A, então o limite, vou usar uma variável diferente aqui, ó, de y, o limite da função g de y, quando o y vai para f de A, isso é igual ao g do f de A. Tá, então essas são as duas hipóteses que a gente tem, tá bom? Então como é que eu mostro que g bola f é contínua em A? Eu vou pegar o limite da composição, quando x vai para A, e vou ver que isso tem que dar g bola f de A. Então, logo, esse limite aqui, ó, quando x vai para A, de g bola f de x, é igual ao limite quando x vai para A de g de f de x, tá? Agora, como o limite de f de x quando x vai para é f de A, então se você tomar isso aqui como aquele b, usando o primeiro teorema, isso aqui como a g é contínua em f de A, ó, então usando o primeiro teorema da aula de hoje, isso aqui é o g do limite quando x vai para A de f de x, tá? Só que isso aqui por hipótese, já que f é contínua em A, esse limite aqui dentro é o f de A. Mas isso aqui por definição é o g bola f de A. Então a gente calculou o limite da função composta quando x vai para A e vimos que o resultado disso é a função composta aplicada em A. Então por definição a g bola f é contínua em A, tá? Então um corolário desse teorema é que a composição de duas funções contínuas ainda é uma função contínua, tá? A demonstração é imediata por desse teorema, tá? Então corolário é um resultado que segue quase que imediatamente de um teorema, tá? De um resultado, que nesse caso é o teorema anterior. Se f e g são contínuas, né? Aqui são funções de uma variável real. Então, a composta g bola f é contínua. Beleza? Então, se você compuser, se você quiser voltar no exemplo anterior, então, naquele exemplo que nós calculamos, sabendo disso daqui dá para omitir, dá para pular alguns passos, né? A gente queria calcular esse limite aqui, ó. O limite quando x tende a 2, de 2 elevado a x ao quadrado mais 1, menos o log na base meio de 2x, mais x à quinta, tá? Então, para evitar alguns passos, como nós fizemos aqui, de jogar o limite aqui no expoente e tal, usando esse corolário, ó, a função x ao quadrado mais 1 é contínua, a função exponencial com base 2 é contínua, então essa parte aqui é contínua. A função 2x é contínua e a função logarítmica é contínua, já vimos isso, então essa composta também é contínua. E isso daqui é contínuo. Já vimos que subtração de funções contínuas ainda é contínua, e se eu pegar isso e somar com uma função contínua, permanece contínua. Então, usando esse corolário, uma vez observado que tudo isso daqui é contínuo, e 2 está no domínio dessa função, então você já substitui direto logo, tá? Isso aqui é 2, onde tiver x você coloca 2. 2 ao quadrado, mais 1, menos o log na base meio de 2 vezes 2, mais 2 elevado a 5, tá? E aqui a gente já fez essa conta, né? Isso aqui é 32, menos 2, mais 32, que é 66. Então, usando esse corolário, fica um pouco mais rápido de calcular o limite de funções que são dadas por essa composição, tá? Por composições de funções, beleza? Então é isso. E aí agora a gente vai falar um pouco do teorema do valor intermediário. Eu vou passar primeiro uma noção intuitiva do que quer dizer esse teorema. E depois a gente vai enunciar ele direitinho. Então vamos supor que você está com o seguinte problema. Ó. Você tem uma reta aqui. Está aqui no meio. Aí você tem uma partícula. Um pontinho aqui. E você quer chegar com essa partícula aqui. Ó. Então você tem um ponto A aqui e um ponto B aqui. Ó. Tá? E aí supõe que essa reta fecha aqui. Ó. No sentido de não ter para onde correr aqui. Tá? Essa reta é infinita. Tá? Vamos pensar que ela se estende infinitamente para cá, infinitamente para cá. O seu objetivo é sair com essa partícula daqui até chegar no ponto B com essa mesma partícula, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, é óbvio que em algum momento
essa partícula, ao sair daqui e chegar aqui, pergunta se essa aqui é a reta R. A partícula necessariamente encostará na reta R? Essa é a pergunta. Então vou repetir, ó. Eu tenho uma partícula aqui num ponto A e eu quero chegar nesse ponto B com essa partícula. Então ela sai daqui e vai lá. E eu coloquei uma reta aqui no meio do caminho, tá? Que não tem como essa partícula dar a volta aqui, porque ela se estende infinitamente. Então em algum momento, a princípio, ela vai ter que fazer um caminho por aqui. Mas a pergunta é, se eu saio fazendo um caminho desse tipo, e aí eu tô chegando aqui assim, esse caminho aqui percorrido necessariamente precisa encostar nessa reta R? A nossa primeira intuição é dizer que sim. Você tá ficando maluco? É claro que tem que encostar. Eu vou te dizer o seguinte, você tem toda a razão de ter essa intuição, a princípio, mas desde que você concorde e assuma que essa partícula não tenha capacidade de se teletransportar. Porque se ela tiver a capacidade de teletransportar, a sua intuição está te enganando. Tá? Não necessariamente ela tem que encostar necessariamente. Falei necessariamente duas vezes, ficou feio, né? Não necessariamente ela precisa encostar nessa reta. A menos que ela não possua essa propriedade do teletransporte. Porque olha só, ela poderia, se ela soubesse teletransportar, ela poderia chegar nesse ponto aqui e aqui decidir se teletransportar para cá, e aí continuaria aqui tranquilamente sem encostar na reta R, e a reta R não ia nem saber que essa partícula existe, tá? Então, por mais que a nossa intuição diga que a princípio sempre essa trajetória deveria encostar na reta R, pode ser que não aconteça, tá? Fisicamente pode ser que não aconteça. Eu não sou físico, sou um leigo em física, mas nós já até ouvimos falar um pouco sobre teletransporte de partículas subatômicas, tá? Se tiver algum físico aqui me ouvindo e eu estiver falando alguma besteira, fala lá nos comentários. Esse cara tá falando idiotice aí. Mas eu já li essa notícia em algum lugar. Eu acho que não é fake news porque o site era de razoável confiança, tá bom? Então, no fundo, essa pergunta tem tudo a ver com continuidade, tá? Porque, por exemplo, se essa trajetória dessa partícula estiver modelando, por exemplo, ou for modelada pelo gráfico de uma função, nós vimos que a ideia intuitiva de continuidade é que o gráfico de uma função que se comporta dessa forma aqui, ela tem que ter uma descontinuidade nesse instante, né? Onde houve esse teletransporte. Por exemplo, se essa reta R aqui for o eixo X, isso aqui tiver, sei lá, medindo 2 metros da origem, ou 2 unidades da origem, é porque foi observada, para não haver esse toque aqui, é porque foi observada, para ter esse salto, foi observada uma descontinuidade aqui no 2, no gráfico dessa função. Tá bom? Então, a resposta dessa pergunta é sim, desde que a gente assuma que essa partícula não tem a propriedade de se teletransportar. Tá falando de maneira bem lúdica, bem a grosso modo. Ou seja, e aí se você quiser falar um pouco mais tecnicamente, desde que a função que representa o deslocamento ou a trajetória dessa partícula, desde que ela seja uma função contínua. Parece muito razoável pensar que quando a função é contínua, ou seja, se não tivesse teletransporte, então se eu tiver um ponto A' aqui e um ponto B', e essa partícula não tem a habilidade de se teletransportar, não tem jeito. Para eu sair daqui e para chegar aqui, ó, em algum momento eu posso dar a volta que eu quiser. Como não tem como dar a volta aqui por fora, porque a reta se estende infinitamente, se eu quiser chegar lá, eu vou tentar chegar aqui. Não quero encostar na reta, não quero. Mas se o meu objetivo é chegar no B', em algum momento eu vou ter que abrir mão dos meus princípios e falar, beleza, eu vou, encosto nessa porcaria. Aí você encosta nela aqui, tá? E aí você continua e chega lá, tá bom? Então, por mais que você tente rodear aqui, tentando chegar lá sem encostar na reta R, se ela se estende infinitamente, então, em algum momento, pelo menos intuitivamente, se não há teletransporte nessa trajetória, né? Se você não tem saltos, em algum momento você realmente é obrigado a encostar nessa reta, tá bom? Então o teorema do valor intermediário,
é algo que diz respeito a esse comportamento, tá bom? Só que nós enunciamos ele como verdadeiro e a gente viu aqui que precisa realmente de, se isso está modelando o gráfico de uma função, é necessário que essa função, para que essa intuição nossa seja atendida, deve ser necessário que a gente tenha pelo menos a continuidade dessa trajetória, certo? Ela seja contínua no sentido de não ter buracos. Se tiver um buraco nessa trajetória, eu posso muito bem pular uma reta ali no meio, tá bom? Então, essa é a ideia intuitiva do teorema do valor intermediário, que a gente enuncia dessa forma aqui, ó. É um teorema importantíssimo do cálculo. Teorema do valor intermediário. Então, como é que a gente dá um enunciado preciso para esse comportamento que a gente está querendo, destacar? Então, eu vou supor que essa trajetória da curva do desenho que eu fiz possa ser modelada por uma função, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma função f definida no intervalo da reta, tá? Onde I é um intervalo. E aí suponha seja A e B, vou colocar assim, sejam A e B números reais com o A menor que B, e esse intervalo AB aqui, ó, tá todo contido no domínio dessa função, tá? Ou seja, dentro do intervalo de números que vão de A até B, eu tenho as imagens bem definidas, tá? E eu vou supor suponha que essa função f, suponha que f seja contínua, tá bom? Que ela é contínua. Então vamos fazer um desenho aqui para entender o que está acontecendo. Então aqui eu tenho um valor A, aqui eu tenho um valor B, e a gente vai fazer o seguinte, olha só. Se D é um número real, tal que o f de A é menor que D e que é menor do que f de B, ou seja, o que isso aqui está dizendo? Vamos traduzir isso aqui geometricamente, ó. Então, eu estou dizendo que D é um número entre o f de A e o f de B. Então, eu vou colocar então a gente está dizendo que o f de A é menor do que o f de B, tá? Por exemplo. Então tá aqui o f de A. É uma função fictícia aqui, tá? Só pra gente entender geometricamente o que está acontecendo. E aqui, vamos colocar o f de B lá em cima, já que eu estou considerando o f de B maior que o f de A. Poderia ser o contrário também, não tem problema. Poderia ser o f de B aqui e o f de A aqui, tá? Não tem problema. A função não tem que ser crescente. Só tem que ser contínua, tá? Então, olha só. O f de A tá aqui, o f de B tá aqui. E o D é um número que está entre o f de A e o f de B. Ó. Então, o D, eu vou colocar uma altura aqui que está entre o f de A e o f de B, certo? E aqui, eu vou traçar uma reta. Vou até mudar de cor, hein? Olha só, estou abrindo mão de todos os meus princípios. Inclusive preto e vermelho, que é algo que eu tenho nojo. Mas vamos lá. Era a canetinha colorida que eu tinha aqui. Tá bom? E aí, o teorema do valor intermediário diz o seguinte, ó. Se D é um número entre f de A e f de B, então isso aqui precisa acontecer. Primeiro eu vou falar geometricamente e depois a gente escreve matematicamente. Olha, vocês concordam então que se o gráfico de f estiver vindo aqui, ó, tá vindo aqui, pode até ter uma quina aqui, não tem problema, mas ele não tem saltos. E se meu objetivo é chegar desse ponto até aqui pelo gráfico de f, olha, não tem jeito, tá? Em algum momento aqui, se eu quero passar daqui para lá, se eu não tenho saltos na minha função, então por isso que é importante eu ter essa hipótese, se eu não tenho saltos na minha função, você pode andar o que for aqui, em algum momento mágico, que não precisa ser um só, mas em pelo menos um, você precisa acertar essa retinha vermelha, que é a reta com a altura D, tá? Para chegar daqui
até aqui. E aí depois ela pode continuar do jeito que ela quiser, tá? Então, esse número aqui, ó, é o que o teorema do valor intermediário garante que existe, tá? Então ele afirma o seguinte: se eu tenho um número D entre o f de A e o f de B, então existe um número C no intervalo aberto, AB, ou seja, um número C que está entre A e B, mas não é nenhum dos dois, tá? Porque aqui eles são diferentes, as imagens. Então existe esse número aqui, tal que... Qual é a característica desse número aqui, ó? C. Ele é um ponto do gráfico, né? Então o F dele é justamente essa altura aqui. Então D é F de C, porque esse ponto aqui é do gráfico. O ponto aqui é o ponto CD, mas se ele é um ponto do gráfico, o D está em função da primeira coordenada pela função F. Então o D tem que ser o F de C, tal que o D é igual ao F de C, tá? Então esse é o teorema do valor intermediário, tá? A ideia intuitiva do porquê ele é verdadeiro é essa, tá? Se você tem uma função cujo gráfico não apresenta saltos, o gráfico ele se comporta razoavelmente bem, ou seja, é contínuo, né? Você não tem gaps nesse gráfico, então você não tem alternativa. Você precisa interceptar todas essas retinhas que estão entre duas imagens diferentes, tá? Aqui eu coloquei f de A menor que f de B, mas vale isso daqui também, tá? O dual, né, desse resultado é se D pertence a R. E isso aqui acontece, o f de B é menor que D, que é menor que f de A. Então teríamos um desenho decrescente aqui, então não tem problema, mesma coisa. Então existe um C no domínio de F, tá? Que na verdade a gente consegue esse C nesse intervalo aberto, AB, né? Já que ele está contido em I, então ele está no domínio de F, tal que o F de C é D. Tá bom? Então, essa é a ideia intuitiva do porquê que esse resultado é verdadeiro, tá? Mas desenho não prova nada. Desenho não prova absolutamente nada. O desenho ele ajuda no máximo a te convencer intuitivamente porque que algo que está sendo estipulado como verdadeiro tem tudo para ser verdadeiro. Mas assim, o ter tudo para ser verdadeiro, tá beleza. Tem muita coisa que tem tudo para ser verdadeiro, mas a gente não sabe se é mesmo. Então, por mais que esse resultado grite que isso é verdadeiro por causa desse desenho, esse desenho não prova esse resultado, tá? E a gente também não vai provar esse resultado, porque por mais intuitivo que ele seja, até agora, pelo menos, para a gente conseguir enunciar e demonstrar rigorosamente esse resultado, a gente precisa desenvolver algumas propriedades topológicas da reta, tá? Topologia é uma forma de você estudar com mais minúcias algumas propriedades dos números reais, com mais você estuda a noção de convergência com mais detalhes, e aí a partir dessa noção de convergência você ganha alguns conceitos novos. Isso enriquece o estudo da reta de um modo que com esses novos objetos você consegue formalizar, por exemplo, a demonstração desse resultado, tá? Que aqui a gente não tem a capacidade de demonstrar, não é por incompetência, não é nada disso, mas é porque exigiria a gente desenvolver alguns conceitos topológicos da reta que fogem completamente ao escopo do curso de cálculo diferencial integral. Se você for um aluno de matemática, quando você estiver estudando análise na reta, nessa disciplina de análise na reta, que é um cálculo feito com mais rigor, digamos assim, lá você vai aprender a desenvolver esses conceitos topológicos, e aí vai ter condições de ter as ferramentas necessárias, os ingredientes necessários para cozinhar a demonstração desse resultado, tá? Aqui eu vou apresentar eles para vocês só dessa forma, tá bom? Intuitiva. Ele é verdadeiro, nós temos como provar, mas com as ferramentas que nós temos até agora, a gente não consegue elaborar essa demonstração, tá bom? Mas fiquem com essa intuição aqui por enquanto, tá? Intuitivamente é um resultado muito razoável mesmo, né? É bem razoável que isso aconteça, tá? Apesar de que isso essa razoabilidade não chega a ser uma demonstração matemática, mas de fato é bem razoável, não é pedir para vocês acreditarem numa coisa que não é plausível, tá? É bem plausível que isso seja verdade mesmo. E ele tem algumas aplicações interessantes, tá? Por exemplo, para a gente encontrar algumas raízes de equações polinomiais. Dentre outras aplicações, uma aplicação, por exemplo, desse teorema é a gente, por exemplo, tentar achar raízes aproximadas de de equações polinomiais em que a gente não consegue de outra forma, digamos assim.
Tá? Então eu vou pegar um exemplo do livro aqui, porque aqui as contas já estão prontas, só para a gente não perder tempo fazendo conta. Tá? Então o livro ele sugere isso daqui, ó. Mostre que a equação é 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0 admite uma raiz real entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Tá bom? Então a ideia aqui é fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar uma outra folha pra gente fazer um desenho. Pra explicar mais ou menos a ideia. Ó, a gente não sabe ainda fazer gráfico de função do terceiro grau em geral, né? Função polinomial do terceiro grau. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar a função f de x igual a 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2. Primeira coisa, f é contínua, certo? Porque ela é polinomial. Ótimo. F é contínua. Beleza. O nosso objetivo nesse exemplo é encontrar o objetivo. Mostrar que existe, sei lá, um C em R. Na verdade, mais precisamente um C no intervalo aberto de 1 até 2, né, já que eu quero encontrar uma raiz entre 1 e 2. Então, a gente quer mostrar que existe C no intervalo aberto 1, 2, tal que o f de C é 0. Tá? Então, eu converti matematicamente essa pergunta aqui. Tá? Mostrar que existe uma raiz real entre 1 e 2 dessa equação polinomial é mostrar que existe um C no intervalo aberto 1, 2, tal que o f de C é 0. Tá bom? Então, olha só. Se eu quiser tentar usar o teorema do valor intermediário, eu tenho aqui o 1 e eu tenho aqui... Vamos fazer maior aqui, ó. Vamos colocar o 1 aqui e o 2 aqui, ó. Um zoom bem grande aqui. Tá? O 1 tá aqui e o 2 tá aqui, tá? Eu quero encontrar uma raiz, né? Então, eu quero encontrar um ponto do gráfico que intercepta aqui, ó. Que intersecta o eixo x. Eu quero encontrar algum número aqui no meio que intersecta o eixo x. Não tem que ser na metade aqui não, tá bom? Eu coloquei esse desenho, esse pontinho na metade, mas não tem que ser, tá? Uma forma de eu conseguir isso pelo teorema do valor intermediário é se a imagem do 1 estiver aqui embaixo e a imagem do 2 estiver aqui em cima, então eu vou ter um ponto aqui embaixo do gráfico e vou ter um ponto aqui em cima do gráfico. Pelo teorema do valor intermediário, quando eu traçar o gráfico de f, saindo desse ponto até aqui, ele vai ter que intersectar o eixo x em algum momento. Onde ele intersectar esse eixo x, nós já vimos que onde o gráfico de uma função intersecta o eixo x é onde você tem uma raiz dela, tá? De uma função polinomial. Então, uma ideia é calcular o f de 1, calcular o f de 2 e torcer para o f de 1 ser menor que o f de 2 ou para o f de 1 ser maior que o f de 2, para eles serem diferentes, pelo menos, tá? Aliás, desculpa, não é só isso, né? Para que o f de 1 seja menor que 0 e o f de 2 seja maior que 0, né? Que o f de 1 esteja abaixo e o f de 2 esteja acima, ou o contrário, que o f de 1 esteja acima e o f de 2 esteja embaixo, tá? Então, quem é f de 1? Vamos calcular. O f de 1 é, no lugar do x aqui, colocar o 1, né? Então, isso é 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2. E isso é... Essa conta chata aqui, ó, 4 menos 6 menos 2, mais 3, 1 menos 2 menos 1. Então, o f de 1 é menos 1. Ó. Tá aqui um ponto do gráfico. Eu não sei desenhar o gráfico dessa função f ainda. Ela é uma função de terceiro grau, não é parábola. Eu não sei desenhar esse gráfico, mas não precisa saber para responder essa pergunta. Eu só sei que esse aqui é um ponto do gráfico, porque o f de 1 é menos 1. E o f de 2 é 4... vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Isso aqui vai dar o quê? Ó? Vou tentar não errar a conta. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 4, 32. 32 menos 24, mais, ó, 6 menos 2, 4, né? Então é mais 4 aqui. Então você já viu que dá maior que 0, né? Que é o que importa pra gente aqui. Mas vamos fazer a conta. 32 menos 24 é 12, mais 4, 16. Então, o 16 é maior que 0 e o menos 1, graças a Deus, é menor que 0. Então, aqui está o 16, ó. Tá meio sem escala,
mas vamos colocar o 16 lá em cima. Então, olha só. Logo, o que, que a gente tem? Ó? O f de 1, que é menos 1, é menor que 0, que é menor do que o 16, que é o f do 2. Tá bom? Então, olha só, a gente tem isso daqui, ó. Ou seja, f de 1 é menor que o 0, que é menor do que o f do 2. Então, esse é o D do teorema, tá? Essa é a altura que o D igual a 0 é o cara que eu quero encontrar a raiz. Então, pelo teorema do valor intermediário, como f é contínua, então existe, pelo teorema do valor intermediário, que a gente costuma denotar por TVI, tá? Teorema do valor intermediário, só para não escrever toda hora. Então, pelo TVI, existe pelo TVI um elemento C no intervalo aberto, 1 e 2, ou seja, alguém que está entre 1 e 2, tal que f de C é 0, tá? E se essa fosse a única coisa que a questão estivesse pedindo, tudo bem, estaria terminado. Mas vamos supor que você queira conhecer mais esse número f de C. Uma estratégia para fazer isso é, bom, o f de 1 é menor que 0, o f de 2 é maior que 0. Deixa eu tentar encontrar um número aqui mais próximo do 1, mas para a direita, para ver se continua menor que 0. E aqui eu pego um número que bem pertinho desse C, que eu não sei quem é, mas um pouquinho mais para cá, do 2. E deixa eu ver se isso aqui ainda dá maior que 0. Porque se isso aqui der menor que 0 e isso aqui der maior que 0, nesse intervalo aqui agora, que eu consegui restringir, aqui dentro tem uma raiz e eu consigo ela mais próxima, ou seja, eu consigo mapear melhor onde é que está essa raiz. Então aqui eu já vou aproveitar algumas contas que o livro já fez, ó. Por exemplo, se você pegar o f de 1,2, vou aproveitar a conta aqui, isso dá menos 0,128, que é menor que 0. E o f do 1,3, por exemplo, dá maior que 0, dá 0,548, que é o f de 1,3. Então essa raiz que estava entre 1 e 2, agora você conseguiu meio que cercar ela para um intervalo menor. Então aqui dentro tem uma raiz, no intervalo aberto 1,2 e 1,3. Então você já sabe que essa raiz, por exemplo, é 1,2 alguma coisa, tá? E aí se você quiser aproximar mais ainda, olha, quando você escolhe o 1,22 e calcula o f, isso dá, deixa eu pegar o valor aqui, ó, isso é menos 0,007008, que é menor que 0, mas que também é menor do que o f de 1,23, que é 0,0056068, tá bom? Então, olha só, isso quer dizer que essa raiz agora, que estava entre 1,2 e 1,3, ela agora está no intervalo 1,22, 1,23. Então, você já conhece duas casas decimais dessa raiz, é 1,22. E aí você pode fazer essa aproximação daqui para cá, para você ir cercando, para você conseguir uma aproximação cada vez mais precisa dessa raiz, escolhendo o número de casas decimais que você quiser, tá? A gente não vai... tem vários exercícios disso daqui, de encontrar um elemento num certo intervalo que é raiz, mas esse processo aqui de aproximação, a gente não vai dar tanta ênfase agora no nosso curso, porque vocês já vão fazer isso bastante num curso chamado Cálculo Numérico, em que vocês estudam métodos e algoritmos para ir aproximando raízes de funções polinomiais ou até mesmo de outras funções, usando esse teorema do valor intermediário e usando alguns processos que vão facilitar na hora de vocês irem calculando aproximações de uma raiz com a precisão que você quiser, tá? Se você quiser uma precisão na 10ª casa decimal, então você vai ter que fazer o algoritmo rodar tantas vezes para que você garanta que o número apresentado ali, ele tem a precisão até as 10 primeiras casas decimais, é aquilo que acontece. Se tiver um erro, é dali para frente, tá? Então observa como que o teorema do valor intermediário pode ser útil para calcular aproximações de raízes de funções polinomiais quando essas não podem ser obtidas por um método de raiz, né, de radicais, como é o caso da fórmula de Bhaskara e tal. Até que para o terceiro e quarto grau tem algumas equações, mas são bem complicadas as equações,
quase que compensa mais você usar os métodos numéricos mesmo, tá? Essas coisas aqui são chamadas de métodos numéricos e tem muitos métodos numéricos para você fazer aproximações, tá bom? Então, veja como o teorema do valor intermediário pode ser útil nesse sentido, e ele também tem uma utilidade teórica gigantesca no desenvolvimento da análise real e do cálculo diferencial integral. Beleza? Então, a aula era basicamente isso por hoje, e aí eu vou fechar agora a aula demonstrando aquele primeiro teorema que nós enunciamos, tá bom? Eu vou demonstrar aquele teorema e aí a aula de hoje fica encerrada. Mas o mais importante para nós é olhar para aquele teorema, saber aplicar ele na hora de calcular os limites, né? Então, ele te dá uma maneira bem legal de como que o limite se comporta com funções contínuas e que a composta de funções contínuas ainda é contínua. Então, o mais importante para o nosso curso, para um curso de cálculo em geral, é saber aplicar esses resultados. Mas para a aula ficar completa, eu vou demonstrar esse resultado, até porque se tiver algum aluno do curso de matemática assistindo, pode ser bom já ter um contato com isso agora. Beleza? Então, vamos lá. Bom, então para a gente ganhar tempo, eu já deixei enunciado aqui o teorema. Agora está enunciado bonitinho. Eu tenho uma função f, então, definida no intervalo da reta, e g definida no outro intervalo, onde o f está contido em j, só para essa composição estar bem definida. E a gente supõe que o a é um número real, próximo o suficiente desse intervalo i, tá? No sentido de ser um ponto de acumulação, tá? Que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas aqui é um ponto onde faça sentido calcular o limite para x tendendo a ele, tá? E a gente vai assumir o seguinte, ó. Suponho que o limite dessa função f de x é igual a b, quando x vai para a, e esse b tá no domínio de g, e supõe que g seja contínuo em b, tá? Então, com essas hipóteses, a gente consegue mostrar que o limite de g bola f de x é o g de b, né? Ou seja, o limite de g de f de x é o g do limite de f de x quando x vai para a, tá? Então, isso aqui está te dizendo que você pode tirar o g do limite, colocar ele aqui fora e aplicar no limite do que resta, beleza? Então, vamos demonstrar esse resultado. Tá, então eu vou mostrar pela definição, né? Então tem que pegar uma epsilon maior que zero, qualquer, e eu tenho que achar o delta perdido, né? Em busca do delta perdido que faz as coisas funcionarem, tá bom? Então se eu pegar um epsilon maior ou igual a zero qualquer, eu sei que a função g é contínua em b, tá? Então como g é contínua em b, então, olha só, como o g é contínuo em b, então, esse limite aqui, ó, vou usar uma variável diferente aqui. O limite, quando o y vai para b, de g de y, é g de b, certo? Então, para esse epsilon maior que zero, logo, existe, vou chamar de delta linha maior que zero, tal que o y pertenceu ao domínio de g e ele está bem próximo do b, num raio no máximo delta linha. Isso tem que implicar que a distância entre o g de y e o g de b tem que ser menor do que esse epsilon que eu tomei inicialmente. Menor, tá? Não é menor ou igual não. Menor do que epsilon, tá? Então eu apliquei a definição desse limite para esse epsilon, tá bom? Agora, esse delta linha é maior que zero, tá? A ideia aqui é aplicar para o g primeiro, e esse delta linha vai ser utilizado nessa definição aqui do limite de f de x sendo b, tá? Já que ele me diz respeito a elementos que estão no j, tá? E os f de alguma coisa também estão em j, tá? Porque eu quero que o y aqui apareça um f de alguma coisa, para concluir que o g bola f de x está próximo do g de b à medida que o x está próximo do a, tá? Então eu vou aplicar essa definição do limite sendo b como se o epsilon fosse o delta linha, tá? Nisso daqui. Então, como o delta linha é maior que zero, então, vou enfatizar, o limite quando x vai para a de f de x é b, então, esse delta linha implica a existência de um delta maior que zero, tal que o seguinte vai acontecer, ó. Toda vez que um valor de x está no domínio da f e ele está próximo do a, no máximo por uma distância delta, então a imagem do f,
o f de x está próximo do b, no máximo por esse delta'. Tá? Beleza? Certo? Agora, o f desse cara então agora eu vou mostrar o seguinte, então pega um x agora, qualquer aqui, ó. O f de x menos b não é menor que o delta', e o f de x não pertence a j, então satisfaz isso aqui, ó, tá? Se o f de x for igual a b, não tem problema, ó. Então pega um x qualquer aqui, ó, seja x pertencente a i com isso aqui acontecendo, ó. Se o f de x é igual a b, então com certeza isso aqui acontece. O módulo de g bola f de x menos o g de b, quem é? Se o f de x é igual a b, isso aqui, ó, é g de b menos o g de b, que é 0. E 0 é menor que epsilon, tá? Então, ótimo. Agora, se o f de x for diferente de b, então isso aqui acontece, ó. Então, o 0 é menor do que a diferença de f de x com b, que é menor que delta'. E como o f de x pertence a j, então ele satisfaz isso daqui, ó. Ele é um elemento de j, cuja distância até o b é menor que delta' e maior que 0. Então, no lugar do y ali, eu posso dizer que isso aqui vale. Então, o g do f de x, tomando o y como f de x, menos o g de b é menor que epsilon, tá bom? Então, a gente mostrou pela definição. Bom, isso aqui é justamente a diferença do g bola f de x menos o g de b. Então, nós mostramos pela definição que esse limite é g de b, tá? Portanto, eu peguei um x qualquer satisfazendo isso e vi que esse delta é suficiente para mostrar que qualquer x nessas condições implica nisso daqui, ó, que g bola f de x menos g de b em módulo é menor que epsilon. No caso em que f de x é igual a b e no caso em que f de x é diferente de b. Em ambos os casos eu tenho a mesma coisa, tá? Portanto, o limite quando x vai para de g bola f de x é igual a g de b pela definição. Beleza? Então isso fecha a demonstração do teorema. A gente usa aí algumas técnicas aqui e a nossa criatividade, tá? Mas nada muito extremamente complicado, tá bom? Nada que alguns exercícios e lidar um pouquinho com isso não te dê a malícia necessária para brincar aí com os épsilons e deltas da maneira adequada, tá? Mas o que importa para nós, como eu disse, principalmente para os alunos, para quem está estudando como aluno de cálculo, é saber aplicar esse teorema, tá? Hoje nós vimos várias aplicações dele para calcular alguns limites, tá bom? Então tem bastante exercício para vocês aplicarem bastante esses resultados e por enquanto para nós é isso que vai ser o mais importante. Eu trouxe a demonstração aqui para a aula ficar completa, para uma curiosidade, se alguém tiver interesse em saber como é que faz. Essa daqui nós conseguimos demonstrar, né? Só com épsilons e deltas. O teorema de valor intermediário já é um pouco mais complicado, exige um pouco mais. Mas sempre que eu puder trazer uma demonstração, eu vou apresentar, porque sempre, com a experiência que eu tenho até agora como professor, isso sempre aguça a curiosidade de alguns alunos e esse não é o meu único objetivo, mas é um deles, tá bom? Então, quem gostou pode talvez tentar se aprofundar um pouco mais nisso no futuro, e quem não gostou pode continuar estudando o seu cálculo aí sem problema nenhum, sabendo aplicar esses resultados sem nenhum problema, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Por agora é só. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Now the world don't